sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Falando em Fraude, o podcast da Serasa Experian que trata temas de autenticação, identidade e prevenção à fraude. Hoje eu tenho o prazer de estar com 3 convidados muito especiais aqui comigo e a gente vai falar hoje de quais são as estratégias e as melhores opções para a gente prevenir o chargeback e como a cultura e a marca forte de empresas está vinculada às ações e às estratégias de prevenção à fraude nesse ecossistema digital, onde muitos dos brasileiros hoje convivem, se relacionam e fazem transações financeiras. Para isso, eu tenho 3 convidados aqui. Muito obrigado pela presença dos 3. A primeira, a Fabiana Bottini, a gerente de prevenção à fraude e meios de pagamento da Mary Kay. Fabi, se você quiser se apresentar um pouquinho para o público. Oi, obrigada. Prazer estar aqui com vocês. Sou Fabiana, estou há 15 anos na Mary Kay e é um prazer falar com vocês aqui hoje e fazer essa troca. Muito positivo vai ser. Legal, obrigado, Fabi. Também tenho aqui comigo Patrícia Silveira, gerente de prevenção à fraude do Boticário. Paty, obrigado por estar com a gente. Também um espaço para você poder se apresentar a todos. Imagina, obrigada a você, Rodrigo. Obrigada pelo convite à Serasa. Prazer estar aqui com os colegas. Tenho certeza que vai ser um bate-papo bem legal. Muito obrigado, Paty. E a gente está com Wellington Macedo, gerente sênior de prevenção à fraude, de analytics e de modelagem da Natura. Também é um prazer estar contigo, El. Se pudesse apresentar também para o público, por favor. Claro. Prazer sempre meu, Rodrigo, estar com vocês. Né? A gente já fez outros episódios em outras oportunidades. Sempre um prazer estar aqui. Paty, já conheço, já tive o prazer de trabalhar com ela também. Fabi, prazer conhecê-la. E é isso, né, cara? Eu sempre costumo dizer, para falar de fraude, não há concorrência, não há mercados, assim, há trocas, né? Então, bacana estar aqui nesse tema. Muito legal. Obrigado pelo convite. Obrigado a todos vocês de novo por estarem aqui para esse papo, que tenho segurança que vai ser muito agradável e que a gente vai compartilhar muitos insights bacanas com todo o público. Acho que porque vocês não me conhecem, eu sou Rodrigo Sanches, sou o diretor responsável por estratégia mercado na Serasa Experian para a unidade de identidade e fraude no Brasil. E para a gente começar a aquecer um pouco os motores, falar um pouquinho, acho que da temática nossa, acho que as 3 empresas que vocês representam são empresas muito fortes, de marcas muito conhecidas, muito conectadas com o consumidor final e com culturas muito marcantes. Então eu queria escutar um pouco de vocês o quanto essa força da marca, essa cultura, está vinculada à prevenção à fraude e o quanto a prevenção à fraude fortalece também um pouco desse posicionamento. Fabi, não sei se você quer começar um pouco Posso contando começar? Pra gente. Eu acho que falando um pouco de identidade, né? Falando Mary Kay, todo mundo pensa no carro rosa, né? Então não tem como pensar em carro rosa. E a consultora, né? Vinculada a esse carro rosa. Então a consultora é muito forte, né? Como marca Mary Kay, realmente. E a gente pensa em prevenção à fraude, consultora, como que a gente vai fazer esse equilíbrio? Então é sempre muito pensado, muito estratégico, como eu sou de meio de pagamento também, então qualquer nova implementação tem que ser muito bem pensada. Eu não posso gerar um atrito para essa força de venda que impeça ela de comprar, né? Então é sempre pensado em como equilibrar que eu não tenha uma fraude, mas que eu também não deixe ela com dúvida se ela está sendo fraudada naquele site, se aquele site não é nosso mesmo. Então é super bem pensado e como é a missão, né, de Mary Kay, né, que é enriquecer a vida das mulheres. Então é tudo pensado na nossa consultora mesmo. Muito legal. E você, Paty? Bom, eu penso aqui, Rodrigo, que ponto de partida é a empresa entender que tem realmente um valor ali a gente investir em segurança e em prevenção, né? Acho que e ali no nosso pedaço, né, no Grupo Boticário, a gente tem esse investimento, tem esse cuidado, né? Então, a gente está sempre em busca de ferramentas e produtos que vão ajudar a gente nessa prevenção, né? Eu vou até citar aqui um exemplo que ajuda a gente a atacar aquela dor especificamente, né? A dor do momento. A gente teve com a ClearSale uma situação de produto vinculado ali a pessoas publicamente expostas, né? Que a gente levou para vocês, que a gente precisava de um produto que ajudasse a gente a combater esse tipo de fraude, né? E aí era um produto que não existia ainda na época, a gente teve que customizar, implementamos uma V1, ela não estava ainda performando adequadamente, a gente sentou juntos e conseguimos fazer a evolução desse produto, né? Então, acho que a empresa ter esse olhar de prevenção, de cuidado com a marca, porque às vezes não é a transação que vai trazer o problema, né? Aquela transação é irrisória, mas qual que é o prejuízo de alguém publicamente exposto, por exemplo, e a mídia
e relatar que os dados dela foram utilizados indevidamente, né? Então, aí teve uma atuação conjunta, né, de utilização de um produto para a gente mitigar esse tipo de fraude. Falando da cultura organizacional, acho que quando a gente pensa nas empresas de venda direta, de maneira geral, acho que tem uma questão de responsabilidade social também muito forte, muito atrelada a essa preocupação, né? Porque aqui a gente está falando de vários canais, né? E-commerce, marketplace, lojas, venda direta, né? Então, como também, no meio disso tudo, no meio desse turbilhão, a gente consegue pensar naquela pessoa que está tentando revender os nossos produtos e a gente erra menos com ela, né? Para a gente possibilitar o direito de renda daquela pessoa, né? Seja para venda exclusiva ou para um complemento de renda, né? Então, acho que esses são os fatores que eu considero. Muito legal. A verdade é que as 3 marcas são muito fortes nesse impacto e responsabilidade social, né? E acho que vocês têm feito parte dessa jornada, acho que muito bem sucedidas, que é um case não só de sucesso no Brasil, mas replicado em muitos lugares do mundo que nasceram através da operação dessas 3 empresas, que tanto acho que orgulham como a gente vê essa condução. E acho que você traz 2 elementos legais, Paty, que talvez é legal a gente até reforçar, né, nessas mensagens para o público. O primeiro deles é que, infelizmente, dada a complexidade da fraude no mercado brasileiro, um único componente ou uma única solução nunca é suficiente para resolver o problema da fraude. A gente tem que estar constantemente em evolução e atento para combinar determinados elementos, entender qual é o caso de uso, qual é a dor, como a gente faz, e acho que unir forças dessas parcerias como as nossas, sim, onde a gente une tecnologia, conhecimento, sensibilidade, para a gente chegar na ponta com a solução certa, ela é fundamental para a gente conseguir ter essa boa experiência, né, na ponta. Não, sem dúvida nenhuma. Então, a escuta, né, dos 2 lados, para a gente juntos conseguir evoluir. Tanto que agora a gente está com um produto que está performando super bem e ajudou a gente, né, na contenção desse tipo de fraude. Muito legal, Paty. Well, como é que você vê um pouquinho hoje também dentro da Natura, com toda essa força que a marca possui, como isso de alguma maneira está vinculado com as estratégias de prevenção à fraude? A Natura é uma marca mundialmente reconhecida, né? Tem mais de 55 anos de fundação. E a principal atuação da Natura é também a venda direta. Nós temos uma rede de mais de 3 milhões de consultoras aqui no Brasil, né? E mais de 6 milhões se a gente olha a América Latina como um todo. E para muito além da fraude financeira, do prejuízo financeiro que isso causa na empresa, em qualquer balanço, tem muita questão, como a gente falou aqui, a questão social. A Natura, ela preza muito pela inclusão financeira, pelo bem-estar bem, né? Como a beleza pode trazer, através da beleza, como isso pode desenvolver a vida das pessoas. E quando uma consultora nossa é fraudada, para além, como eu disse, da perda financeira que isso acarreta, é o quanto eu estou atingindo o rendimento daquela consultora, o quanto eu estou impedindo ela de vender, ou o quanto eu estou atingindo toda a rede ao redor dela. Se eu tenho uma fraude em uma determinada região e meu produto ele é vendido por um preço muito abaixo, eu afeto toda a rede de consultoras que existe ali, né? Então, perceba, é uma bola de neve muito grande, e uma linha muito tênue, assim, até onde, o que eu tenho que colocar de fato de ferramentas, o que eu tenho que colocar de fato de processos para impedir que a fraude aconteça, e o quanto eu consigo não atingir de fato a minha consultora, né? Que muitas das consultoras, ela tem a venda direta da Natura como sua principal fonte de renda. Então, se ela é fraudada, se eu coloco um bloqueio, ou se ela tem, eventualmente, um nome negativado, isso traz algo muito ruim para a vida dela, né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado nas ferramentas, em como que a gente aporta a segurança para o processo. E os efeitos da fraude, às vezes, eles são muito maiores do que a perda financeira direta, né? A reputação da marca, ela pode ser afetada. Como você falou, uma consultora que é impactada com uma fraude pode passar a ser temerosa no uso de um canal que pode ser super positivo, mas que talvez aquela vulnerabilidade tenha deixado ela exposta e insegura de seguir com aquele canal. Então, acho que as preocupações com cada indivíduo fazem a diferença também nesse processo. Totalmente, totalmente. E a gente está falando muitas vezes, Rodrigo, de pessoas extremamente vulneráveis. Exatamente. Né? Em regiões extremamente pobres, vulneráveis, que às vezes elas são ameaçadas. Isso eu não estou falando de exclusividade da Natura, estou falando da venda direta de qualquer outra forma. Né? O quão a gente tem, enquanto marca, enquanto organização, nós somos responsáveis pela proteção dessas pessoas também. Esse é um ótimo ponto. E, Fabi, acho que com o tamanho da rede de consultoras independentes que hoje a Merit Kay conta, como você vê a percepção da consultora com essas ações, né? Porque talvez se a gente abominar uma fita, né? Olhar para 5 anos atrás, quando se falava em prevenção de fraude, muitas das empresas e clientes viam como algo penoso, algo doloroso, né? Ai, por que eu preciso fazer essa jornada de autenticação? Por que eu preciso passar por esse processo?
e acho que talvez a exposição da fraude possa ter mudado um pouco dessa percepção, mas não sei se isso é uma realidade percebida por vocês, dada a capilaridade toda que vocês têm. Como é que é essa percepção hoje notada na ponta? Hoje elas são nossas parceiras nisso. Isso é muito legal. A gente às vezes descobre fraude porque elas falam: não fui eu que iniciei essa pessoa. Fizeram um pedido no meu nome, não fui eu. Então, a gente começa por elas a entender o que está acontecendo. Então, elas são muito parceiras da gente, né? Então, isso é ótimo, porque a gente precisa do apoio delas, porque entrou um pedido, foi feito no mesmo padrão que sempre é feito, passou ou não estava naquela regra que a gente tem de enviar para ClearSale. Então, o apoio delas é enorme. Então, a gente sabe que para ser consultora Mary Kay tem que ser iniciada por uma consultora Mary Kay. Então, elas estarem com a gente é muito forte. Elas nos apoiam, elas entendem. E hoje em dia, né? Lógico, quando a gente implementou a fraude há alguns anos atrás, a prevenção à fraude, não foi fácil. E eu acho que não é fácil para ninguém. Lá no passado, né? Não foi fácil. A gente teve que tirar pedra, ir cavando. Não foi fácil. Mas hoje eu digo que a gente está num momento muito bom de parceria entre as áreas internas, né? Porque isso é tão importante também como as nossas consultoras. Tem alguns termos que a gente vê em vários segmentos, e acho que no de vocês isso está muito presente, que é o termo do Security by Design, né? A gente tem que pensar na segurança desde da concepção do desenvolvimento do novo produto, porque se ele não está dentro, a experiência pode estar comprometida como um todo. Né? Pode estar, e a gente tem que ver se a gente tem que mudar algum filtro, se a gente tem que pensar em alguma coisa diferente. Não tem receita de bolo, né? Eu falo, nenhuma empresa tem receita de bolo para prevenção à fraude. Tanto que não tem, né, um curso que a gente faz de prevenção à fraude, né? Não tem, né? Ninguém aqui é informado em nada disso, né? Porque não é uma receita de bolo, é a vivência de cada um. Eu tenho as meninas que trabalham comigo dentro da Mary Kay de prevenção à fraude, e elas falam, cada uma analisa de um jeito. Então, porque é a sua vivência, tem né? muito do feeling mesmo. Né? Uma pode não aprovar o pedido, a outra talvez aprovasse. Né? Então, é uma vivência, não é uma receita de bolo, é uma experiência que a vida vai te dando dia a dia mesmo. E, Fabi, acho que só pegando um gancho desse teu ponto, que é muito legal, porque você tem razão, né? Se a gente for olhar para o grande público até pode se perguntar onde eu faço capacitações para que eu saiba como me proteger, quais são esses processos. E hoje a Mary Kay tem alguma transmissão de conhecimento com essa consultora também? Vocês, de alguma maneira, conseguem retroalimentar esse canal para que ela vá entendendo um pouco do que está acontecendo? Porque eu entendo que esse papel de vocês hoje é crucial e vocês são uma marca que gera confiança para elas. Sem dúvida. A gente tem um papel muito forte de educação para essa força de vendas. Educação financeira, né? Porque a gente quer que ela seja bem-sucedida, né? A gente não quer que ela venha, faça uma compra, talvez para uso pessoal, e não volte mais. A gente quer que ela compre, venda o produto no mesmo mês, recompre no mês seguinte, que tenha essa compra mês a mês, para que ela conquiste o que ela precisa conquistar, né? Pelo tempo que ela precisar, que ela fique para sempre com a gente. Então, a educação é muito importante, desde a educação financeira, da educação de como iniciar. Então, a gente fala que é uma educação de ser consultora. Então, quem você inicia, como você inicia, a apresentação dos produtos, e aí é tudo, né? Todas as regras de negócio, porque tem regras, cada um dos nossos tem as suas regras. Então, porque às vezes a gente está falando aqui de chargeback, de fraude, mas ela também pode ser terminada de consultora porque ela infringiu outros tipos de regras, né? Então, a educação. Então, é muito forte a educação dentro da Mary Kay. Eu acho que vem crescendo, né, Rodrigo? Eu acho que os bancos vêm fazendo isso fortemente e isso passa também pelo nosso segmento, né? A importância de orientar a não clicar em determinado link, muito forte. ou a gente que ainda, em alguns processos, utiliza o link biométrico, né? Então, como que a gente deixa mais claro que aquele link é para aquele cadastro ou é para aquela transação, né? E não para um uso indevido, que a gente sabe que o fraudador pode interceptar aquele link e utilizar, né, para outros fins, né? Então, acho que a orientação, fraud education é uma temática cada vez mais forte nas empresas. E acho que também a gente fazer a implementação de soluções que sejam robustas, né, para lidar com a sensibilidade desse dado, porque como você colocou, se há uma interceptação, imagina uma exposição de um dado biométrico de um indivíduo, né? Contar com a camada de tecnologia adequada, com os parceiros que são os corretos para garantir que não só o dado está sendo trafegado e coletado do jeito certo, mas que depois o armazenamento, o reuso desse dado seja feito da forma adequada. Né? Exatamente. Então,
pegando esse gancho mesmo, esse exemplo do link biométrico, qual que é a solução, né? Pensando em tecnologia, a gente acabou de fazer a implementação do embarque de SDK. Significa que a gente não vai ter mais o uso do link? Não, pode ser que para um processo ou outro ainda seja necessário, mas a gente consegue fazer esse rastreio, consegue fazer esse monitoramento, e aí a gente vai reduzindo o risco. Que legal. Paty, você trouxe agora aqui já no bate-papo 2 exemplos super bacanas, né? Ou seja, o monitoramento de pessoas publicamente expostas e o uso de links biométricos como tecnologia para prevenção da fraude. E o Grupo Boticário é um grupo que utiliza muito de tecnologia, é um grupo sempre inovador na ponta, trazendo novas tendências. Que outras tendências você enxerga nesse quesito de prevenção à fraude que o público talvez seria legal de saber que são tendências que estarão ou já estão disponíveis para eles? Eu acho que a gente vem enfrentando algumas dificuldades, porque até pouco tempo atrás a gente se baseava muito, a gente tinha uma camada mandatória muito focada em biometria. E acho que com a questão da deepfake, né, a gente hoje recebe imagens que a gente não sabe se é uma imagem real ou uma imagem sintética, né? Então, acho que isso vem trazendo uma grande provocação para a gente de como a gente consegue autenticar de maneira mais segura aquela pessoa, né? E muitas vezes de forma transparente, sem gerar fricção, né? Então, acho que esse é o grande desafio. Então, acho que esse tipo de reflexão vem trazendo provocações importantes dentro de casa, entre os times de prevenção e os times de tecnologia, para a gente fazer a autenticação de outras maneiras, né? Então, utilizando de biometria comportamental, utilizando da identidade do dispositivo, né? Acho que outras informações e muitos dados, né? Então, quais são as informações que a gente precisa coletar para ouvir aquela pessoa, né? Para ouvir a jornada dela nos diferentes canais. E como a gente, por exemplo, que temos diversos canais, a gente utiliza essas informações para retroalimentar dentro de casa mesmo, né? Então, se eu autentiquei essa pessoa numa compra no e-commerce, será que eu preciso utilizar a mesma fricção na venda direta, né? Ou talvez eu até possa gerar uma autenticação, mas de uma maneira mais simples, né? Então, acho que utilizar essas informações de maneira mais inteligente, ela traz uma melhor experiência, né, para aquela pessoa que pode ser que tenha diversos papéis, e uma otimização de custo também, que é um tema extremamente relevante. Super. E acho que você traz aqui elementos que são muito bacanas, e talvez até para a gente dividir com o público que está nos assistindo. A gente tem sido desafiado com muita, acho que força pelo mercado, para a gente encontrar alternativas a pontos que você citou. A deepfake, ela é um problema real que a gente vê. O nível de sofisticação através da inteligência artificial para geração de imagens, vídeos, está muito sofisticado. Muito sofisticado. Não, a gente que trabalha com fraude, às vezes a gente recebe uns vídeos, a gente não sabe. Não, né? Se você tá no Instagram, você passa... Aí eu vou pros comentários, eu falo, tô em dúvida. Aí vocês ficam, eu quase ia acreditando. Aí eu falei, eu também. Porque é muito sofisticado. Não dá mesmo. A gente tem usado técnicas, inclusive, de fazer múltiplas camadas de prova de vida, de liveness, às vezes, porque uma delas pode não ser suficiente. Então, encadear, fazer randomicamente uso de tecnologias, porque o fraudador também está muito sofisticado. Ele entende o padrão, se ele entende o padrão, ele deposita energia naquilo para quebrar, porque não existe tecnologia que seja impenetrável. Existe o quanto o fraudador vai dedicar tempo para ele vencer aquela barreira, para a gente ter que colocar uma nova barreira na frente dele. E normalmente ele tem tempo, né? Claro. Exato, porque no final a mentalidade do fraudador é onde ele tem o melhor investimento e onde o tempo dele está sendo despendido para que ele consiga ver esse retorno acontecendo. Se ele acha essa equação positiva para ele, investe tempo dentro daquele processo, né? E acho que outro desafio também dessa parte que você comentou de biometria, que eu acho que a gente vê com muita frequência, ela sozinha de fato já não é suficiente, porque inclusive a mudança nossa de comportamento pode dar insumos relevantes. Quantas fraudes a gente não tem visto atualmente de pessoas que são realmente o rosto do Rodrigo? É o Rodrigo se apresentando para aquela foto. Ele passa por aquela análise de autenticação, só que o comportamento dele é um gerador de fraude. Ele está ali, ele parece que não teme mais. Ele passa por aquele processo e diga, tudo bem, eu vou correr esse risco para fazer essa fraude. Né? E ao mesmo tempo que há um aumento da autofraude, né? Então, a pessoa, eu estou autenticando a pessoa certa, mas depois ela abre uma ocorrência, uma reclamação dizendo que não fez o cadastro, não fez o pedido. Né? São muitos desafios. Sem dúvida, sem dúvida. E, quando a gente olha também para a Natura, a gente vê um balanço muito grande entre diferentes canais. O canal digital e o canal físico muito presentes na estratégia.
como a estratégia de fraude hoje ela é feita para que um mesmo cliente que trafega entre esses dois mundos consiga estar de alguma maneira preservado e que vocês consigam garantir eficiência da experiência e da prevenção à fraude com uma dualidade de canais como essa? Na estratégia que a gente adota em prevenção, a gente tem que fazer... A prevenção é uma camada, são camadas. Né? São várias camadas para chegar no objetivo que é proteger tanto a companhia, tanto a empresa, quanto o nosso consumidor, nosso cliente final. E a gente tem que tomar um cuidado muito grande, Rodrigo, porque eu muitas vezes não falo de um produto que é nativamente digital. Se eu vou abrir uma conta num banco digital, qualquer um que seja, eu sei que eu vou ter que usar um app, eu vou ter que usar um celular, eu vou ter que usar uma conexão com a internet. Vamos exigir uma biometria, vamos exigir uma série de aparatos tecnológicos. Então, eu já estou preparado para isso. Quando eu falo de venda direta, eu estou falando de um público muito diverso das minhas consultoras. Eu tenho consultoras desde um poder aquisitivo alto, que atendem públicos de poder aquisitivo alto em regiões mais enriquecidas, até pessoas que estão em interiores e sequer têm uma conexão com a internet. Que sequer, não dá para falar que eu vou mandar um link por WhatsApp, porque lá só tem muitas vezes SMS, às vezes nem SMS não tem. Então a gente tem que tomar um cuidado muito grande quais ferramentas e quais tecnologias eu vou colocar em cada público. Quando eu estou falando do meu público de e-commerce, já é produto nativamente digital. Ele sabe que ele vai ter que se logar no site, que eventualmente eu vou exigir algumas coisas, né? Algumas transações, algumas validações para ele. Então já é um público diferente. Então essa equação ela é muito tênue, muito perigosa. No final do dia, tanto o meu consumidor, meu cliente final, que compra no meu site, ou a minha consultora, eles querem se sentir seguros. A minha consultora não quer abrir o app e não conseguir acessar porque a senha dela foi trocada. Ela quer ter essa segurança. Só que ela também não quer ser tão friccionada. Eu não posso exigir uma biometria facial a cada transação que ela for fazer. Porque ela pode estar, de novo, numa região sem uma conexão de internet, ela não vai conseguir fazer a biometria. Não. Mesma coisa o cliente. Se eu coloco muitas camadas, eu dificulto e ele vai comprar em outro lugar. Ele vai comprar onde ele é mais fácil. Né? E o fraudador, ele se aproveita, como você trouxe, ele se aproveita muito disso. Ele vai aonde tem retorno, produtos de beleza que tem bastante retorno, né? Tem uma liquidez muito grande, e onde é fácil. Né? Então, se meu site ele tem algumas vulnerabilidades, o fraudador vai saber e vai atacar. Se o site do concorrente ou de outra marca tem, ele vai atacar. Então, o meu grande desafio, o nosso grande desafio aqui como gestores de prevenção é equilibrar, né, a experiência do cliente sem causar fricção, sem reduzir vendas e a segurança. Né? Eu acho que esse é o nosso desafio aqui. E a gente usa estratégias diferentes para canais diferentes. E como a Paty bem trouxe, eu tento usar autenticações já feitas anteriormente. Se eu autentico ele no canal e eventualmente a minha consultora compra no meu site, eu consigo já aproveitar disso. Se é um cliente novo que está chegando, talvez eu tenha que ter um cuidado maior. Se é um cliente meu antigo e eu sei onde ele está, eu sei a geolocalização dele, sei o dispositivo dele, eu não vou precisar validar tanta coisa. Mesma coisa a minha consultora. Se é uma consultora que está comigo há anos e eu sei o padrão de compra dela, eu sei que ela está no endereço dela, está comprando o que ela sempre costuma comprar. Mas se ela mudou de endereço, mudou de estado, e a compra saiu de X para 10X, opa, tem alguma coisa estranha aqui. Deixa eu mandar um segundo fator de autenticação, deixa eu fazer uma validação adicional, deixa eu pendenciar esse pedido. Né? Então, é muito nesse caminho. Depende do que eu estou, de fato, verificando, o valor daquela transação, o nível daquela transação, e qual fricção que eu quero causar, de fato, né? naquela compra. Eu ouvi já algumas vezes de alguns responsáveis por risco de mercado frases como que se eu tenho a certeza daqueles dados recorrentes, como você falou, putz, eu sei que é a mesma pessoa, ela está comprando um produto semelhante, ela está comprando através de um meio de pagamento que eu já vi, não preciso me preocupar com essa fraude. Isso aqui é extremamente conhecido com isso. E você citou esse fato da recorrência agora na tua frase. Você acha que essa frase é uma verdade ou mesmo nessas recorrências que a gente enxerga, ainda a gente precisa tomar os devidos cuidados, a gente precisa fazer essa análise? Como é que você enxerga esse cenário da recorrência especificamente com esse nível de fidelidade que vocês enxergam no teu público? Tem que ter algum cuidado. Né? Tem que ter algum cuidado. A gente sabe, hoje tá muito... Não é tão difícil eu conseguir acesso a alguns dados e saber qual que é o padrão de compra de uma determinada pessoa. Ou muitas vezes, como a gente estava discutindo aqui, simular um vídeo, um rosto, fazer uma deepfake, simular um vídeo, ou até mesmo simular uma geolocalização, simular um número de celular. Sabemos que tem ferramentas em que eu consigo disfarçar meu número de celular e fingir que sou eu mesmo. Né?
já alguns papers que falam que até consigo agora simular o meu dispositivo, dado o dispositivo que uma biometria comportamental, um device fingerprint eventualmente pegaria, já é passível de ser fraudado também. Então, a recorrência ela é importante, mas ela não pode ser um fator... Cara, se é recorrente, se é um padrão, eu não vou olhar nada. Não, eu vou olhar, eventualmente, menos. Eu vou colocar menos camadas naquela transação. Mas nunca deixaremos totalmente descoberto, né? Nenhuma transação pode ser totalmente descoberta. Portas abertas, infelizmente, são invadidas fáceis, né? Se até portas com cadeados, correntes e trancas são invadidas, imagina uma porta totalmente aberta. Com certeza. Né? Eu compartilho de muita coisa que o El trouxe aqui, mas principalmente essa necessidade da gente utilizar dados históricos. Às vezes a informação está dentro de casa, sabe? A gente enriquecer realmente ali a nossa avaliação de risco com esses dados. Acho que é super importante. Eu concordo contigo. Acho que o padrão comportamental ele tem se tornado cada vez mais relevante nessa análise de fraude, né? E, Paty, pegando acho que esse gancho que você trouxe, a gente viu historicamente um desafio muito grande de como coibir a geração de chargeback, né? A geração de chargeback é uma perda financeira para toda uma cadeia, porque perde o cliente que está utilizando aquele meio de pagamento, que é o dono do portador de um cartão, por exemplo, porque ele tem o cartão bloqueado, o plástico precisa ser remitido, o limite dele está preso. Perde a instituição financeira, que tem toda a imagem atrelada, que tem que remitir esse cartão, talvez fique numa janela sem poder transitar transações financeiras. Perde a marca que está oferecendo aquele serviço, que fica sobre o questionamento do cliente final. Putz, mas será que eu deveria ter feito essa transação? Onde utilizaram? Esse site estava validando tudo isso? Você entende que mesmo com as evoluções que vocês todos conseguiram aqui implementar e que são notáveis, esse desafio ainda persiste? Ou a gente já conseguiu vencer esse desafio? Acho que não tem desafio totalmente vencido, Rodrigo. Acho que aqui para a CBK, para chargeback, eu vejo que não dá para a gente esmorecer, sabe? Às vezes a gente está com uma taxa que é saudável, mas quando a gente abandona, né, fala, não vou olhar para isso, aí o ataque vem. Né? Então, eu acho que é um tema que não dá para a gente deixar adormecido. Evoluímos bastante já, mas acho que ainda tem um comportamento aqui importante, muito voltado para sermos ágeis mesmo, sabe, na identificação. Então, a gente já sabe que boa parte dos ataques está vinculada a vazamento de dados, vazamento de BINs. Como que a gente monitora isso de maneira mais ágil e entra com a contenção rapidamente, sabe? Eu acho que aí ainda mora a oportunidade. Eu ainda vejo que tem oportunidade, sabe? De a gente, como um grupo mesmo, né? Uma equipe, sermos mais ágeis nessa identificação e nessa contenção. Eu vejo também que tem um outro aspecto bem importante, é da nossa atuação acontecer antes do CBK virar um CBK. Então, como que eu monitoro isso com mais frequência, né? Então, deixa eu acompanhar esse comportamento de compra que a gente falou há pouco, né? Deixa eu acompanhar o comportamento de compra dessa pessoa e entender se ela está fazendo a compra da mesma localidade, com os mesmos dados, se houve alguma alteração, né? Às vezes muda um SKU, né? Um produto, ela compra mais perfumaria e aí esse não é o comportamento de compra dela, ou ela muda de endereço um pouquinho antes de fechar aquele pedido. Então, acho que esses elementos, eles não confirmam a fraude, né? Mas eles podem ser sinais de que há alguma coisa errada ali que ajudam a gente. Você pode ligar para ela e confirmar, você fez esse pedido. Gerar fricção no momento exato. Né? Antes do CBK virar um CBK. Então, eu acho que ainda tem oportunidade de uma atuação mais ágil e mais preventiva mesmo, sabe? Eu vejo isso no nosso dia a dia. Legal. E eu imagino que agir proativamente, como você diz, nesses casos, e conseguir, às vezes, inclusive, fazer esse processo de autenticação que você citou, Fabi, entrando em contato com o cliente final, entrando em contato com uma consultora, se a gente consegue prevenir, deve gerar, inclusive, mais vínculo com a marca, né? Porque eu acho que, apesar de ser um incidente, né? Ou seja, ninguém quer saber que teu dado está exposto e que, de alguma maneira, alguém está tentando fazer uso daquilo, mas eu imagino que deva fortalecer a relação da marca com esses atores. Sem dúvida, porque eu acho que entra naquele aspecto que as pessoas estão mais habituadas a passarem por etapas de autenticação. Então, quando você faz uma transação e você recebe uma mensagem do banco, você se sente mais seguro, né? Então, é assim com as nossas marcas também. Muito legal. A segurança virou parte da experiência do cliente, né?
A gente não pode fingir que ela não está ali. Então, ela é parte da experiência das nossas consultoras e dos clientes finais. E assim como ela virou parte da experiência do cliente, você sente que ela também virou parte da rotina, da discussão executiva dentro das empresas, Fabi? Por que eu te pergunto isso? Porque já vivendo alguns anos também nesse mundo de fraude, eu me lembro que muitas vezes a gente conseguir agenda dentro de uma agenda executiva, principalmente quando os indicadores estão bons, como a Paty citou, né? Quando a fraude está controlada, muitas vezes alguém olha ali e fala assim, por que eu estou investindo isso tudo aqui para prevenção de fraude? Vocês sentem que esse espaço é um espaço mais aberto hoje dentro das companhias? Como é que as camadas executivas hoje enxergam esses investimentos nossos? Eu acho que a gente, às vezes, ainda tem que se provar, né? A gente ainda tem que se provar que é necessário, que precisa daquele tipo de tecnologia, daquele fornecedor, daquele produto de manter. E aí a gente consegue, faz um case e se prova que precisa, porque senão o que a gente colocaria em risco seria X. Então, eu acho que sempre a gente tem, sempre não é todo dia, mas eu acho que de tempos em tempos vem esse questionamento e a gente tem que provar o benefício de tudo. Não sei se vocês passam por isso. Eu vejo que já evoluímos bastante, né? Em a gente se provar, inclusive se provar para a área de produto, que cria um novo produto ou serviço e sem nenhuma avaliação de risco, né? Mas eu acho que quando acontecem os eventos, e a gente não quer que eles aconteçam, né? Os ataques, mas quando acontece, acho que a gente acaba ganhando força, seja mostrando quanto a gente já conseguiu prevenir, né? Então, se não existissem essas camadas de contenção, de prevenção, né? Qual seria o tamanho aqui, né, do prejuízo? E, infelizmente, existem situações, né, de modalidades novas de fraude, porque é isso que a gente estava falando. O fraudador, ele é ágil, né? Ele vai sempre buscar novas maneiras. Ele dá um passo à frente, né? Dá um passo à frente. É duro falar isso, mas é muito verdade, Então, né? às vezes, ele nos ataca de uma maneira que a gente não tem ainda processo estabelecido, e nem ferramenta, porque às vezes a gente só vai conseguir conter com ferramenta. Então, isso mostra a importância realmente da nossa área. Então, hoje eu vejo que a gente avançou bem e não há dúvidas da relevância da área de fraudes para as companhias. Eu concordo com elas. Eu acho que, assim, a informação hoje ela trafega muito rápido, né? Então, e a gente sabe, a gente acompanhou os últimos ataques cibernéticos até, mas que se conectam diretamente com o nosso tema aqui. E o conselho, o Comex das empresas, eles estão preocupados. Quando eles veem essa facilidade dos ataques que tivemos recentemente em várias instituições financeiras, por conta do Pix, etc., vem o questionamento, em vez das áreas de riscos ter que levar o tema, ao contrário, o tema já desce do Comex. O que vocês estão fazendo para que isso não aconteça aqui? Né? O que vocês precisam para que isso não aconteça aqui? O que temos de investimento é o suficiente ou não? A gente sabe, a fraude é um evento raro, e deve ser um evento raro. Mas quando ela acontece, ela tem o poder de destruir uma instituição, seja uma instituição financeira, seja um varejo, não importa. A fraude ela pode acabar com o negócio da noite para o dia. Né? E tem um lado positivo de o quanto isso está sendo bem visto agora, pelo menos pela Natura, né? O Comex, o Conselho, eles têm questionado muito o quanto nós estamos de fato e nos desafiando de fato. Quanto vocês estão preparados, vocês já olharam esse tema, estão olhando este outro tema, então tem sido algo bem bacana. Eu sinto que de 1 ano, 2, 3 anos para cá, enfim, o tema tem ganhado bastante relevância nas discussões. Né? Muito legal. E é uma verdade isso que você trouxe. A gente tem hoje milhares de comércios que a gente apoia dentro da Serasa Experian nessa área de prevenção à fraude, e a gente escuta de muitos outros que, infelizmente, por não contar com soluções de fraude, viveram eventos como esse e viram seus negócios sucumbirem dentro desse processo, porque o tamanho da perda era impossível deles lidarem financeiramente. E se não é financeiro, é o nome da empresa, né? Que eles não conseguem mais recuperar, dependendo do vazamento de dado ou da utilização indevida dos dados, que você não consegue mais recuperar a marca. Reputação, né? E eu acho que vocês trazem um ponto que, para mim, ele é fundamental da gente fazer com que o público que está nos assistindo entenda. A fraude não é um diferencial competitivo das empresas, né? A fraude é um trabalho conjunto que a gente tem que fazer de prevenção e de proteção social para a comunidade como um todo. Porque se um fraudador vai numa empresa concorrente nossa e ele tem o sucesso, ele se capitaliza. Se ele se capitaliza, ele está com ferramentas melhores para tentar a fraude na minha própria empresa. Sim. Então, esse é um ciclo que, se a gente não estiver juntos, trabalhando e cooperando e fechando essas barreiras, perdemos todos nós nesse processo. Sem dúvida. Por isso que, né, quando a gente não quer que aconteça, mas quando acontece, a gente avisa os fornecedores para eles já ficarem
de olho, porque todo mundo tem que estar a par que a hora que eles saírem de um, eles vão para o outro, né? Então, aí a gente pensa, para onde será que eles foram? Porque para algum lugar eles foram. Então, é triste pensar assim, né? Porque a gente não vence. É o que a gente falou, não tem fim, infelizmente. Mas é bacana ver um movimento de fortalecimento mesmo das empresas, né? Então, a gente troca muito, a gente fala muito dessa retroalimentação de informações. Acho que ainda tem oportunidade, mas acho que é um caminho que eu imagino que a gente evolua, sabe? Para trocar mais. Porque o fraudador, é o que você disse, ele vai tentar, ele vai bater em todas as portas, né? Então, se a gente consegue, ao identificar, já sinalizar o colega, acho que, né, as pessoas, a gente vai se apoiando de fato, né? E vai se fortalecendo. E acho que esse é um exemplo muito bacana que a gente está vivendo aqui hoje, inclusive, né? Não são todos os segmentos que estão abertos, aqui 3 grandes empresas super relevantes no mercado sentem-se numa mesma mesa para dividir experiências com o público, porque a gente entende que de alguma maneira a gente está fazendo um trabalho cooperado, né, nesse processo. E acho que existe um movimento de classes acontecendo, inclusive, né? A gente vê Banco Central, a gente vê Febraban, a gente vê a Bex começando a criar bases compartilhadas para que, de alguma maneira, o ecossistema se retroalimente dentro desse processo, porque eu acho que isso tem benefícios para todos, né? Sim, sem dúvida. Isso deveria se expandir, né? Perdão. Não, pode seguir. E isso deveria se expandir, né, Rodrigo? Porque quando falamos de Febraban, ou até outras instituições financeiras, nós temos grandes players trabalhando, então fica mais fácil. Só que quantos milhares e milhares de e-commerces menores nós não temos no Brasil? E às vezes não tem um orçamento, um budget que nossas empresas aqui possuem, né? Então, ok, a gente protege uma camada, mas a gente deixa a camada das empresas menos favorecidas totalmente descobertas, às vezes, né? Quando a gente não tem que evoluir logo com essas integrações para que todos possam beber dessa fonte. Porque eu falei no começo e repito, não há concorrência na fraude, né? O que há um intuito, um conjunto de acabar com isso, eliminar esse mal da sociedade, né? Eu acho que esse movimento... E temos oportunidade de encampar, de puxar, de fato, esses movimentos aqui. Contem conosco para isso. Estamos aqui para ajudar. E se a gente comparar, né, uns bons anos atrás, a gente pensa lá no passado, os computadores chegando, era igual quem não tinha antivírus no computador, né? Que aí começaram a ter uns bons gratuitos, olha que legal que era, senão era super caro, né? Sim. Então, comparativamente, a gente vê a evolução, né? Onde a gente chegou. E o ponto que eu queria tocar antes era da parte que ela falou do vazamento dos bins, né? Se a gente pensar, isso tudo acontece por quê? Porque tem cartão para ser usado nesses pedidos, né? Se não tivesse cartão, eles não iam pagar no Pix, nem no boleto e nem usar o cartão próprio da mãe. Então, é verdade. Então, se você pensar, uma das grandes causas raízes de tudo isso é esse vazamento de dados, né? Lá atrás. Então, a gente está trabalhando... Lógico, tem as empresas que nos apoiam, a gente dentro de casa, mas a gente lá enxugando gelo, indo atrás, consegue, a gente está bem, que bom. Mas porque lá atrás acontece alguma coisa. Senão eles não teriam essa munição, né? Que é esse dinheiro para colocar nesse pedido. Por isso que eu acho que comentários que vocês fizeram de agir preventivamente também é muito fundamental, né? Hoje a gente dispõe de alguns serviços em que a gente monitora Deep Dark Web, redes sociais, grupos de instant messages que a gente vê, em que a gente entende o padrão da nova fraude que está sendo criada e às vezes consegue agir antes do fraudador conseguir criar, de fato, danos relevantes para o mercado. E isso é crucial. Se as empresas, das pessoas que estão nos assistindo, não tiverem essa sensibilidade de entender que a fraude, ela não tem que ser atacada quando a gente sente a dor do que está começando. Ela tem que ser um trabalho contínuo de monitoramento para eu evitar que a minha marca esteja exposta. A gente, de fato, vai estar sempre um passo atrás desse ecossistema e desses fraudadores que estão muito bem preparados hoje, né? Pessoal, eu acho que para a gente começar a caminhar um pouquinho para o encerramento aqui do nosso bate-papo, tem uma coisa um tema que eu queria trazer, que acho que é um tema que, infelizmente, está muito quente também hoje nessa ação toda nossa de minimização das perdas do mercado, que são os golpes, né? A gente vê que há um cenário nesse momento crescente de golpes. A gente falou muito aqui sobre fraudes, mas a gente vê muita gente, de alguma maneira, caindo em engenharias sociais e verificando padrões em que ela acaba estando sujeitas a esquemas fraudulentos que os fraudadores levam como golpes. E aí eu queria, Fabi, que você desse uma pincelada um pouquinho para a gente, como a inteligência artificial pode nos ajudar a fazer um trabalho de minimizar um pouco dessas perdas e levar um pouco mais de segurança para essa sociedade que está sofrendo tanto com essa situação que a gente vê hoje. O que eu vejo é que muitos desses golpes, né, de IA, eles não são baseados em falhas técnicas que a gente tem. Eles são baseados em confiança, né? Foi o que a gente estava falando. É o rosto do Rodrigo.
Então, se ligarem para minha mãe e for o meu rosto e a minha voz, ela é a confiança, né? Não é uma falha da minha mãe não saber que isso pode acontecer. E a mesma coisa para as nossas consultoras. Então, isso fica difícil, né? Da gente tentar cortar isso, né? Essa parte delas não caírem nesses golpes, né? Porque uma consultora caindo num golpe desse, ela pode clicar no link que ela vai colocar o login e senha dela, e aí o fraudador agora vai ter acesso a fazer as compras no nome dela, né? E aí vira o caos que a gente conhece, né? De vir um chargeback e tudo, e tem um acesso indevido a esse cadastro, que aí ele com esse acesso, a gente sabe, no nosso caso, ele consegue iniciar outras pessoas e vira uma rede que a gente pode demorar a encontrar. Então, eu acho que a inteligência artificial é perigosa nessa parte, porque é a confiança, né? Tá muito perfeito. Então, isso tá complicando a gente de entender o que é o mundo real e o que não é, né? Eu acho que ainda é uma seara com muitos desafios. Eu acho que começa pela necessidade de regulação, né, que ainda não existe, ela está breve aí para acontecer, mas não existe. Mas para a gente conseguir distinguir o que é uma imagem real de uma imagem sintética, de fato, né? Até dizem que a gente vai ter nas imagens reais a informação e não mais o logo, né, da IA. De tanta imagem sintética sendo produzida, né? Então, a validação de um rosto, ele vai ser pelos defeitos, entre aspas, né? Então, poxa, a Patrícia tem uma cicatriz ou tem uma marca, né? E a imagem da IA, ela é tão perfeita que é a imperfeição que vai me legitimar, né? Então, acho que temos ainda alguns desafios, né? Acho que na fraude de identidade, ela é bastante desafiadora, mas não só, né? A gente já está vivendo agora também as fraudes de pós-venda, né? Acho que, não sei se todos vocês já estão recebendo imagens de produtos danificados. Então, no processo de dano e defeito, né, ou de troca, a pessoa te envia uma imagem de um produto danificado. Como nem todo o processo ele pressupõe a devolução do produto, né? Porque às vezes não vale a pena a logística reversa. Como você confia se aquela imagem é real ou não, né? Então, se a gente não atuar em cima também desse tipo de fraude, as empresas vão ter um prejuízo absurdo, né? Então, o movimento que eu vejo aqui, a gente falou há pouco, né? De não tem uma faculdade para formar o profissional de fraude, mas há alguns anos, 2, 3 anos, começou um movimento, né, de capacitação. Então, por mais que não exista uma faculdade, existem agora muitos cursos, né, de capacitação. E eu acho que a gente vai viver um movimento parecido agora para especialistas de IA e de ferramentas que validem a imagem de IA, sabe? Eu acho que é esse movimento que eu imagino que a gente viva em breve. Eu corroboro. Eu estou com um filho agora começando esse ciclo universitário, né, tentando fazer as primeiras tentativas de Enem, e a gente viu que tendências de cursos que estão vinculados à inteligência artificial estão num hype absurdo, porque, de fato, né, é a tendência. Tive a oportunidade de viajar recentemente para a China para visitar alguns parceiros e clientes, e o nível de evolução do que eles chamam de gêmeos digitais, que são clones nossos digitalmente preparados para agir e multiplicar nossas capacidades, vem ganhando escalas, principalmente na área de saúde, de maneira muito forte, fora daqui, lá já na China. E pensar que isso também pode ser utilizado pelo fraudador. Pro mal, né? Como Sim. eu vou fazer uma autenticação, não só mais de um indivíduo, mas como eu vou autenticar um agente de inteligência artificial. Quem se responsabiliza pelos agentes, né? Exato. Como fazer isso é algo que a gente precisa começar a analisar, porque senão a gente vai ser pego de surpresa, os fraudadores não estão muito bem preparados e nós não com as ferramentas adequadas para poder fazer essa análise. Né? É isso. Então, eu acho que da mesma forma como a gente buscou especialistas em prevenção, ou em investigação, ou em detecção, a gente vai começar a buscar no mercado os especialistas em inteligência artificial para que a gente utilize essas ferramentas e essa expertise na nossa defesa mesmo, né? A gente tem visto, inclusive, uma tendência de algumas empresas automatizarem processos de compras e de transações financeiras. E como eu vou autenticar se aquele agente é idôneo, se ele está fazendo aquela transação da maneira correta. Então, há um longo caminho ainda, um desafio, né, de aprendizados para todos nós. E que cai nessa questão da regulação também. Sem dúvida. Eu acho que o legal aqui também, Rodrigo, para a gente poder trazer para a nossa roda de conversa, talvez uma parte do nosso público que está nos assistindo, nos ouvindo,
eles não conheçam o golpe que a gente viveu alguns anos atrás, a gente que é um pouquinho mais velho, de ligar para você no seu telefone celular: Rodrigo, eu sequestrei a sua filha e quero X mil reais de resgate. Era um golpe muito comum. Aí você falava: eu não tenho filho. Aí pronto, acabava com o golpe do ladrão. Hoje acho que eu não vejo mais... Esse golpe ainda existe, mas não existe tanto. O que eu vejo muito, ainda mais com o uso de IA, de deepfake agora. Todas as nossas empresas aqui, elas acabam convidando artistas, influenciadores para participar de campanhas de marketing, etc, etc. Campanhas reais de marketing, por exemplo. E o que a IA ela é capaz de fazer? Ela pega esses vídeos reais, né, com imagens da pessoa, às vezes até nos nossos espaços, com os nossos produtos, e modifica o texto, modifica usando a voz da pessoa. Ao invés de compre este produto, você vai ganhar um desconto de X% direcionando para um site que não é das nossas marcas. Exato. Né? Então, eles estão validando. Você sabe que um artista participou de uma campanha oficial da marca, eles se utilizam disso para criar vídeos falsos, né, para validar. Não, eu sei que a determinada artista fez uma campanha para a Natura. Então, vou usar esse vídeo aqui para tentar ludibriar. Tem alguns dados interessantes, depois pode ser pesquisados. O uso de deepfake aqui na América Latina, em 2025, cresceu 125%. E o Brasil é responsável por 40% desse crescimento. Então, já virou uma realidade. Virou uma realidade, né? Assim como tem a IA generativa, a gente tem que ter a IA defensiva aqui. A tecnologia existe para todo mundo. A tecnologia é a mesma. O fraudador possui a mesma tecnologia que nós. Nós que estamos aqui para defender. Eu penso que a grande diferença é o quanto nós estamos dispostos a investir tempo e dinheiro para utilizar. Né? Os fraudadores estão dispostos. Eles estão dispostos a investir bastante tempo e bastante dinheiro para isso. O quanto nós estamos dispostos a investir. E eu volto. Nossas empresas têm um orçamento para isso. Empresas menores talvez não tenham. Né? Então, o quanto temos que colaborar, ter um intuito mais colaborativo aqui de fato, né? Para poder ter esse compartilhamento e proteger, de fato, as instituições. Concordo. Acho que as nossas 4 empresas, pelo tamanho, pela relevância, pela capacidade de investimento, a gente precisa fazer esses movimentos em prol da sociedade, né? A gente, como falou, se um pequeno empresário ele é lesado, o fraudador capitalizou e ele vai dar mais trabalho para a gente também. Então, é parte do nosso trabalho, de alguma maneira, ajudar o ecossistema e os pequenos empreendedores a também estarem protegidos, dada a capacidade de investimento que nossas empresas possuem. Acho que todos estamos indo nesse caminho. De novo, me orgulha muito o trabalho que as 3 empresas que vocês representam fazem. Acho que são impactos sociais em vários aspectos diferentes que as 3 empresas levam para o mercado, e acho que é um orgulho que a gente vê acontecendo. E acho que o El trouxe talvez aqui ganchos para um futuro bate-papo que a gente pode voltar a convidá-las, porque tendências como essa de live commerce vêm se multiplicando em muito, e acho que a gente não tem falta de temas e assuntos para a gente dividir com o público que está assistindo para a gente, para novos episódios que a gente possa estar juntos. Então, eu queria aproveitar esse momento para agradecer de novo os 3. De verdade, foi um prazer e um orgulho, uma felicidade estar com os 3 aqui. Não tenho dúvida que todos que estão nos assistindo tiveram acesso a conteúdos muito relevantes, a dados muito legais de vocês. Quem não tem os contatos nossos assinados nos canais digitais de Spotify e YouTube, por favor, assinem. Tenham acesso aos nossos conteúdos, a novas coisas que a gente vai publicar. E agradecer de novo, Fabi, Paty, o El, por essa tarde tão agradável e por estar com essa troca aqui aberta de novo, e não são todos os segmentos dispostos a fazer esse trabalho de educação, de troca de conhecimentos. Então, acho que é só mais um movimento que as 3 empresas mostram como a gente pode se juntar e impactar positivamente a sociedade. Obrigado. Obrigada, gente. Valeu, Obrigada, gente. foi um Obrigado. prazer. É um prazer. Obrigado.